Olá! Como vocês já devem ter visto, hoje, 17 de outubro, completa 20 anos que o Banestado foi vendido. E a gente hoje está, tanto no Facebook, as redes sociais e Twitter e tal, fazendo assim, tendo várias postagens sobre o livro que está sendo escrito para contar a história do Banestado, essa história que está interrompida faz 20 anos. E eu agora estou gravando esse vídeo aqui para bater um papo com vocês, para a gente conversar sobre as nossas experiências, as nossas vidas, a nossa carreira, sobre o que aconteceu com a gente depois que o banco foi vendido, porque nós nos separamos, cada um foi para um lado, uns se aposentaram, outros foram demitidos, outros continuaram no Itaú. Então, muitas vidas foram separadas com a venda do banco. E é legal assim que a gente não esquece dos amigos, das pessoas, afinal de contas, anos e anos trabalhando, às vezes ao lado das mesmas pessoas, não tem como esquecer. E eu digo que eu entrei no banco em 75, ano que nevou aqui em Curitiba, e ali no Decop, na Monsenhor Celso, no centro de Curitiba. E alguns companheiros dessa época já estão morando lá em cima. E eu me lembro do seu Baldino, que morava em Araucária e vinha todo dia trabalhar em Curitiba. E aí tinha o João Carlos Andresso, que também já está morando lá em cima. Os dois brigavam, falavam. O João Carlos ficava bravo com o seu Baldino, porque o seu Baldino chegava assim com terra no sapato, por conta de que ele lidava na horta, na chácara, antes de vir trabalhar. 9 horas ele já estava no banco, mas eu já tinha levantado 6 horas da manhã para cuidar da criação e da horta lá em Araucária, onde ele morava. Então, também ali, depois fomos lá para Santa Cândida, em 77, parece-me. Me lembro que tinha uma van que nos levava lá em Santa Cândida para conhecer o centro administrativo antes que nós nos mudássemos, para que a gente soubesse como que ia ser o nosso novo local de trabalho. Muita gente não gostou muito da ideia na época, mas, é claro, centro e bairro distante era um choque cultural e uma diferença muito grande que ia acontecer na vida das pessoas, inclusive de distância, de casa, moradia, etc. Mas, no decorrer, muitas pessoas compraram imóveis ali ao redor do banco, tudo foi se ajeitando e a coisa continua muito interessante lá, porque virou uma cidade lá em Santa Cândida. O Decop era no bloco 2, tínhamos diversos funcionários, tinha a chefe de seção, a Eveli, numa época que a gente precisava modernizar o departamento e agitar, veio o Darcy Malvestite de São Paulo e todo mundo, meu Deus, o que vai ser de nós e tal, o Malvestite agitou o Decop. Tinha o Walter Oman também um companheiro que já se foi, que tinha mania de limpar todos os dias a mesa, ele chegava, passava pano na mesa até deixar brilhando. E várias vezes durante o dia ele amontava todos os papéis em cima da mesa, bem bonitinho, e não admitia que ninguém mexesse ali, porque senão ia esculhambar o seu trabalho. Fui para a agência Água Verde depois. Lá também foi uma experiência maravilhosa. Lá tem alguns amigos também que já se foram. O Rosa era o gerente administrativo, Cassiano, gerente geral. Antônio Rui Santofante, 3 funcionários que já estão também morando lá em cima. Foi um período muito rico de aprendizado e de convivência com clientes, coisa que até então eu não tinha tido no meu emprego. Foi muito bacana. Engravidei, inclusive o pai dos meus filhos era do banco, também já morreu. Tive 2 filhos. E voltei a trabalhar em Santa Cândida, porque lá era mais perto da casa da sogra e ela poderia trabalhar, ajudar a cuidar das crianças. Era complicado você trabalhar, cuidar dos filhos, cuidar da escola, cuidar da comida, fazer compra, mas deu tudo certo. E a gente arrumava tempo para passear, para ir nas férias, para ir para a Praia del Leste, para ir almoçar todos os finais de semana lá em Colombo, comer a feijoada gostosa. Foi um período muito, mas muito bacana. Daí já veio, os filhos cresceram. Nessas alturas eu trabalhava no DEFM,
Departamento de Financiamento de Máquinas e Equipamentos. Também tenho boas lembranças. Ah, tem uma pessoa que trabalhava no DEFME que já morreu também, que é o Darwin Brosca. Esse era danado. Ele aprontava, ele era chefe de seção lá no DEFME. Vocês acreditam que ele, quando chegava assim, o dia do final do mês, da distribuição do contra-cheque, então os departamentos nomeavam uma pessoa para ir até o Departamento de Recursos Humanos esperar para pegar os contra-cheques do pessoal. E isso era em torno assim, de 4, 5 horas da tarde. E aí todo mundo curioso para ver quanto que tinha recebido no mês, ficava fila ali agora eu não vou me lembrar, acho que era DERU o nome do Departamento de Recursos Humanos. E sabe o que o Darwin fazia? Aquela turma ali em fila esperando os contra-cheques, ele pegava um contra-cheque e ficava pelos corredores lá do bloco 2, olhando, balançando a cabeça com ares de nervoso e tal. E aí todo mundo, nossa, o Darwin já pegou o contra-cheque, ele já recebeu o dele, por que nós não recebemos o nosso? Na verdade, o danado estava com o contra-cheque do mês anterior. E ele fazia isso só para deixar o povo cabreiro. Um dia, você sabe o que o Darwin aprontou? Botou um barbante queimando em cima do biombo lá e todo mundo ficou assustado que estava pegando fogo por causa do cheiro do barbante. Pegando fogo no bloco 2, todo mundo saiu correndo tudo, desesperado. Esse era o Darwin. Ele era tão danado que quando ele morreu no dia 1º do mês de janeiro. E ligaram para minha casa comunicando, olha, Sirlei, o Darwin morreu. Eu falei, ah, danado. Ele mandou alguém ligar lá para minha casa, aqui para minha casa, só para perturbar minha cabeça, para não ter um ano novo legal e deixar de viajar. Eu não vou cair nessa. Mas ele morreu, ele se alimentava fora do padrão comum. Um dia ele comeu 17 bistecas e colocava o osso, lá no restaurante do banco, colocava um ossinho, um em cada prato para disfarçar, para dizer que não era ele que tinha comido a tal da bisteca. Que Deus o tenha. Foi hoje, 20 anos depois que me aposentei, não cheguei a trabalhar no Itaú, me aposentei um pouco antes. Depois fiz o curso de jornalismo já aposentada, os filhos já tinham crescido. Fiz um pós-graduação em ciência política. E não parei, sempre gosto da militância política, estou sempre escrevendo, participando, lendo, viajo bastante. Depois que me aposentei, conheci a Europa, que eu não conhecia, vários países, fui para a Índia, fui para o Nepal. Sei que aproveitei a vida, e sempre com amigos do Banestado, interessante isso. Hoje tem um grupo do Banestado muito bacana, que é o grupo do alongamento que a gente faz aqui em Curitiba, academia do Lucas, que ele não é funcionário do Banestado, mas o pai dele, o Altair Casanova, é banestadense. O Lucas acho que é mais banestadense que muita gente, que desde pequenininho ele se criou lá na Associação Banestado do Praia del Este. E ali a gente está sempre junto, as mulheres, os homens, a gente conta muita história. Agora a gente está meio separado por conta da pandemia, mas é de final de ano, a gente comemora o nosso Natal, a gente viaja junto. É muito, muito, muito bacana. É uma vida que a gente tem ali dentro, fortalecida por conta desse passado que a gente tem de pertencer ao Banco do Estado do Paraná. Estamos vivos e vivas, eu estou viva, claro, temos nossas dores, e tem um ditado que diz assim, que se você passou dos 60 e não tem nenhuma dor é porque você já morreu. Então eu tenho minhas dores e estou viva, e sei que muitos de nós já temos nossos cabelos brancos, mas ainda temos uma vontade assim de viver, de se encontrar, de contar causas. E é isso, grave teu vídeo aqui, poste também para nós aqui. 20 anos sem o Banestado, mas com amor no coração, fé e saúde. Beijo para vocês.